Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa tarde para você também que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, através do Facebook, YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com seus contatos a nossa live. É uma forma de levar a TV Kefas ao maior número de pessoas possíveis. Para nos acompanhar é muito fácil, estamos no canal 7.1 da TV Aberta, no canal 2 da TV a cabo, através do nosso YouTube TV Kefas. Você pode nos acompanhar também, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação para sempre que iniciarmos uma transmissão ao vivo, você receber o aviso. Você tem também a opção do nosso Facebook, toda a nossa programação ao vivo é disponibilizada lá em nossa página. Precisamos muito da sua ajuda para continuar mantendo essa importante obra de evangelização. Então acompanhe a programação da TV Kefas e se torne um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e nos ajude a continuar evangelizando. No Kefas Entrevista de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do movimento teatral em Governador Valadares. E para isso nós estamos recebendo a Nasa Amaral, ela que é atriz profissional, comunicadora e professora. Boa tarde, Nasa, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, é um prazer estar com vocês. Mas para começarmos, então vamos começar falando um pouco sobre a sua trajetória de vida, sobre a sua trajetória artística, como tudo começou para você. Bom, o teatro, assim como várias coisas na vida da gente, elas acontecem às vezes de uma forma inesperada, né? Eu comecei a fazer teatro na década de 90, em 1991, por passar pela rua, vi um cartaz e nesse cartaz dizia, faça teatro. Eu trabalhava numa empresa, né, na área administrativa, simplesmente cheguei lá, entreguei minha carteira e falei assim, dá baixa que eu vou fazer teatro. E lá fui eu me enveredar pelos caminhos da arte, né? Comecei num curso de formação, que é a base para muitos artistas do teatro. Aí eu comecei nesse curso de formação e logo depois, a convite do professor dessa turma, eu me inseri na Companhia de Artes Asa do Invento, que é onde eu trabalho até hoje. E como estava a situação do teatro, da cultura em Valadares, quando você começou lá na década de 90? Os anos 90, o início dos anos 90, a gente teve um boom cultural muito bom na cidade, principalmente nessa área teatral, na qual surgiram vários grupos de teatro. Então, na época que surgiu a Companhia de Artes Asa do Invento, que é a empresa que eu trabalho, também surgiu a Estronzo, que foi um grupo que fez um sucesso muito bacana na cidade, desenvolveu várias coisas diferenciadas, trouxeram vários espetáculos de grandes nomes, como Ponto de Partida, o Grupo Galpão, né, vieram visitar a cidade através desses projetos da Estronzo, e foi muito bacana para a gente que estava começando, ver pessoas que já estavam na estrada, profissionais que representam o país, né, na área teatral. Surgiram vários outros grupos, como o pessoal da Catarriso, a Companhia Catarriso, depois veio Atrás do Palco, Avatar, e vários outros grupos foram surgindo a partir da década de 90. Alguns grupos persistiram, outros ficaram no meio do caminho, né? Mas foi um período muito bacana, na qual a gente conseguiu aprender muita coisa, porque vinham muitos oficineiros, né, professores de teatro. Nessa época, era a época da FUNSEC, né? A prefeitura tinha essa secretaria, que era a FUNSEC, que hoje é a Senselt, e eles traziam também muitos profissionais de renome do país para trazer oficinas para a gente. Na época ainda não tinha nem oficina de formação de atores, como tem hoje na UFMG e outras fundações e organizações de formação. Né? Não tinha. E você teve, Nasa, alguma influência na sua família para que você se tornasse uma atriz, para que gostasse dessa parte do teatro?
Eu tenho uma família bastante complexa com relação a isso, né? Eu tenho irmãos que são músicos, que tocam alguns instrumentos, né? Que gostam de desenhar, escrever poesias, mas na área teatral não tinha ninguém. E eu comecei pela vontade mesmo, que eu sempre fui muito extrovertida nos meus ambientes de convivência. Gente, eu sou tímida, tá? Por incrível que pareça, até demais. Mas aí, eu acho que quase todo ator, né, ou atriz é bastante tímido. E é essa timidez que nos faz se enveredar pela arte do teatro. Porque a gente busca o teatro com o objetivo de se libertar dessa timidez. E aí o que acontece? Viramos artistas da área. E para camuflar essa timidez, isso tudo se aprende no curso também, né? O curso ele é básico, né? O curso de formação de ator, ele nos ensina desde como se posicionar num palco, até como verbalizar, ou até como a nossa voz vai alcançar o espectador. Né? Então, ele trabalha todo um processo de formação. Você fala pra gente, então, quais são os grupos de teatros que tem no nosso estado de Minas Gerais e qual que é a importância deles para a nossa cultura aqui em Governador Valadares? Olha, a gente tem grupos, é difícil citar nomes, porque são N's, são muitos grupos que a gente tem na cidade, no estado, né, que são mais de 800 municípios, né, 853 ou 57, não me sei ao certo quantos municípios, mas eu sei que é mais de 850. Então, com isso, e difícil uma cidade que não tenha um grupo de teatro, mesmo que seja pequenininho, mesmo que a função dele seja apenas evangelizar. Então, são N's, cada grupo trabalha de um jeito diferenciado do outro, porque cada um trabalha na sua linguagem. Então, tem grupo que é só para evangelizar, tem grupo que trabalha só com espetáculo de rua, tem grupo que trabalha só com comédia. Aqui em Valadares mesmo, nós temos vários grupos e cada um tem uma linguagem diferenciada, né? Então, assim, isso existe dentro da arte e nos permite falar de tudo que a gente gosta, ou que nos incomoda, ou que a gente acredita que vai enriquecer a população de forma diferenciada. Isso é muito bacana. E como que isso é bom para a gente? Porque a gente realiza festivais no estado inteiro, e esses festivais de teatro, eles aglomeram, né, embrionam esses grupos, recebem esses grupos por alguns dias, e dentro desses dias a gente partilha todo o nosso produto, trocando experiência, fazendo cursos de formação, de capacitação, e também divulgando o espaço, né, que a gente desenvolve, o trabalho que a gente desenvolve nas regiões da gente. Isso é muito interessante. Nasa, nós sabemos que a chegada da pandemia da Covid-19 há mais de 2 anos, ela causou muitos impactos em várias áreas. Como que isso afetou a classe cultural? Olha, eu vou te falar direto um exemplo meu. Eu estava desenvolvendo um projeto que tinha uma ação para acontecer no dia 14 e 15 de março de 2020, quando foi dia 13 parou tudo. Começou assim, tá fechando escola, tá fechando isso. E os nossos projetos são projetos educativos dentro das escolas, nesse período. O que aconteceu? Contrato cancelado, né? Ou pelo menos prorrogado. E com isso, e esse processo, assim como aconteceu com a gente, aconteceu com diversos outros. A cultura foi a primeira a parar. Porque o trabalho da cultura, ele acontece, o artista ele vai onde o povo está. Isso não é apenas um dito popular, né? É uma realidade. Então, todos os artistas pararam. Então, quando o ator para, quando um espetáculo para, o que acontece? Tem um grupo de pessoas, um grupo de técnicos envolvidos que também param. Né? Aí foi quando começou a surgir outras formas, né? Começaram a surgir outras formas de se fazer arte. Que aí vieram os cantores com as lives, que não se fazia live.
Ou você ia para um show ao vivo, ou você não tinha show, ou você pegava o que estava gravado e colocava para rodar, né? Mas você não tinha uma live ao vivo. Então os cantores começaram a fazer lives para arrecadar verbas, para ajudar outros artistas que ficaram em situações muito difíceis, principalmente os técnicos. O teatro começou a ser desenvolvido com um número muito reduzido de pessoas. Geralmente quem desenvolve o teatro familiar, que existem, né, alguns grupos que são formados só por pais e filhos, só parentes ali, começaram a desenvolver seus espetáculos dentro de casa, filmar, fazer uma outra versão, né, porque você fazer muda-se a linguagem. Aí, da linguagem presencial para a linguagem virtual. Vários artistas começaram a fazer seus projetos independentes para que não se deixasse morrer a cultura. Mas ficou uma classe muito empobrecida, né? Daí a gente conseguiu que houvesse uma mobilização de entidades, tanto dos artistas como também da política, que é onde vem a Lei Aldir Blanc, que foi um cara fantástico, que praticamente morreu à míngua porque não tinha recursos para buscar uma internação e foi contaminado pela Covid. Então o Aldir Blanc foi um grande músico que representa muito a nossa música. E aí, com a morte do Aldir, teve uma sensibilização muito grande, aí foi possível, né, essa visibilidade de como nós artistas ficamos numa situação complicada, e aí a Lei Aldir Blanc conseguiu trazer alguns recursos financeiros para a classe que precisou se organizar ainda mais em questão documental, né, de documentos, e conseguir ter algum respiro dentro da cultura. Então, a pandemia, ela impactou muito diretamente todos os artistas e ainda impacta, né? Porque os teatros ainda estão reabrindo de forma muito cautelosa. Então, a Lei Aldir Blanc, ela veio para auxiliar essa classe nesse período aí tão difícil e realmente conseguiu dar um fôlego a mais para vocês, né? Isso, exatamente, porque os artistas ficaram sem recursos para a produção. Não era só não fazer teatro, era o problema também de não ter condição financeira. Então, muitos músicos venderam os seus instrumentos de trabalho para arrecadar dinheiro para manter a família, né? Muitos artistas tiveram, de uma forma geral, tiveram que vender equipamentos a preços muito abaixo do mercado, para conseguir se manter. Então, isso são algumas, como que eu vou dizer, alguns afetos, né? Algumas formas que foram afetadas. Então, assim, foram muitas coisas que a gente, artista, teve que fazer para se virar nesse período que já vamos para mais de 2 anos. Sim. NASA, nós vamos fazer uma pausa. O Kefas Entrevista vai a um breve intervalo. A NASA continua aqui conosco e no próximo bloco nós vamos falar sobre os movimentos culturais em Governador Valadares. Não saia daí porque voltamos em instantes. Quaresma, tempo de oração, jejum e penitência. E somos convidados a rezar e meditar os últimos passos de Jesus rumo ao Calvário, a Via Sacra. Reze com a gente todas as quartas e sextas-feiras aqui pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e uma oportunidade ímpar para refletir sobre a beleza do papel da mulher no plano divino. A mulher foi o último ser criado por Deus. Ela é o ápice da criação, cheia de beleza, delicadeza, força espiritual. Foi criada para ser mãe e esposa, carinhosa e sensível. Foi o coroamento da natureza. Ela é a imagem e semelhança mais sensível de Deus.
Sua beleza e charme encanta o coração do homem, porque foi criada para ele. Certa vez, o Papa Paulo VI afirmou que o homem tem o primado da cabeça, a mulher o primado do coração. Portanto, não se pode confundir entre si o masculino e o feminino, pois cada qual tem seus valores. As qualidades masculinas e as femininas precisam umas das outras. Ao criar o ser humano, Deus dá a dignidade pessoal de modo igual ao homem e à mulher. O ser humano é uma pessoa, e isto na mesma medida para o homem e para a mulher, pois ambos são criados à imagem e à semelhança de um Deus pessoal. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de uma maneira igual a ambos. Tanto o homem quanto a mulher devem chegar a reconhecer e aceitar sua identidade sexual. Por isso, convido vocês, mulheres, a se espelharem no belo exemplo de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, pois ela é o modelo da mãe dedicada à própria família, da mulher trabalhadora, da mulher consagrada a Deus na totalidade de sua pessoa e da mulher de nosso tempo, companheira e ativa, livre e animadora da sociedade. Parabéns, mulheres, pelo seu dia. Sejam muito felizes. Que Deus as abençoe e proteja, hoje e sempre. Amém. Rezem o terço todos os dias para alcançar a paz no mundo. A oração do terço é um dos meios pelo qual podemos aprofundar o nosso relacionamento filial com a Santa Mãe de Deus e vamos estreitando os laços de amor e amizade com a Santíssima Virgem. De segunda a sexta, às 6 horas da noite, o Santo Terço, aqui pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Estamos de volta com o Kefas Entrevista e no programa de hoje estamos conhecendo um pouco mais do movimento teatral em Governador Valadares. E para isso nós estamos recebendo a Nasa Amaral, ela que é atriz profissional, comunicadora e professora. Nasa, nós vamos falar agora um pouco mais sobre os movimentos que são realizados em Governador Valadares e é realizado também o Festival Nacional de Teatro. Explica pra gente o que é esse festival e qual que é o objetivo dele, Nasa. Bom, vamos lá. O FENTA, que é o Festival Nacional de Teatro, hoje ele é um dos maiores produtos da Companhia de Artes Asa do Invento. O Festival Nacional de Teatro, o FENTA, ele surge no início dos anos 2000, né, em 2001, mais precisamente, que é no aniversário de 10 anos da companhia. A gente queria comemorar essa primeira década com a população, de alguma forma. Então, nada melhor que oferecer teatro de graça, teatro de bom nível para a população, uma vez que somos a companhia de teatro. Então, pensamos em como fazer isso. E, com isso, nós decidimos convidar alguns amigos que a gente tinha pelo estado inteiro e trouxemos para Valadares alguns grupos de teatro, mais os grupos da cidade, e assim nós fizemos o primeiro festival de teatro em 2001, em comemoração aos 10 anos da companhia. A partir daí, nós fizemos uma pesquisa, né, com a população, a pesquisa de opinião, e percebemos que a população ela tinha essa carência muito grande. Quando a gente cruza os dados, a gente observa que muitas pessoas não conheciam o nosso teatro municipal, que é o Teatro Atiaia, que muitas pessoas nunca tinham ido por achar que era muito caro, que não tinha condições de estar ali. Os teatros não estavam acontecendo nas praças para que as pessoas tivessem acesso, eles eram muito raros. E com isso a gente conseguiu pensar uma ideia e tornar esse festival anual. Aí nós passamos a realizá-lo anualmente e hoje ele é a nível nacional. Ele começou bem regional, né, local e regional. Depois nós transformamos esse festival num festival nacional, onde a gente recebe grupos de teatro de todo o estado de Minas Gerais e de todo o Brasil, né, de vários estados brasileiros.
Esse ano nós tivemos, inclusive, um cara da Polônia apresentando aqui no nosso festival. Então, falamos do festival que, sem sombra de dúvidas, é de extrema importância para a cultura de Valadares. Agora vamos falar da companhia de teatro que representa Valadares em várias outras oficinas. Qual é, Nasa? A companhia, ela trabalha teatro, essencialmente teatro. Mas nós temos um outro vínculo que é o circo. Porque o teatro e o circo juntos transformam os espetáculos em algo mais, como que eu vou dizer, mais bem recebido, tem uma visibilidade, dá uma visibilidade maior nos trabalhos, porque a gente gosta de estar na rua. E aí quando acontece o fechamento do Teatro Atiaia, há 7 anos atrás, em 2015, a gente vê ainda uma necessidade maior de estar na rua. E aí nós começamos a investir ainda mais nessa questão circo. E fazemos espetáculos voltados para esse público, do jeito que o espetáculo é feito para a rua, para estar numa praça, para estar numa sala, para estar num espaço alternativo, mas ele não perde quando ele vai para o palco, pelo contrário, que aí ele ganha os recursos de um palco, com os recursos de iluminação, com os recursos de um bom som, né, de um som de qualidade. Então nós fazemos esse tipo de trabalho. Então com isso a gente consegue estar em vários festivais de teatro. Porque se o festival de teatro for só para espetáculos de rua, nós temos trabalho. Se o festival for só para espetáculos infantis, nós temos trabalho. Se for para palco, nós também temos trabalho. Então a gente tenta trabalhar em todas as linhas, para com isso a gente poder ter uma visibilidade maior. É algo mais amplo, né, para vocês terem mais espaço. Exatamente. Nasa, você está ministrando aulas, né, na oficina de teatro Célula Dramática, que é para a formação de atores e atrizes. Como é que surgiu esse projeto? Olha, esse projeto eu já tinha essa ideia de trabalhar há um bom tempo, né? Depois da minha formação específica em artes visuais, no qual você tem uma visão bem mais ampla de todas as artes, eu pensei e arquivei esse projeto. Falei assim, não, é um projeto que eu quero oferecer para a população, mas eu quero oferecer de forma gratuita. Aí, graças ao bom Deus e à Lei Aldir Blanc, ano passado, a gente teve um edital aberto na cidade, né, através da Prefeitura Municipal, para pessoas físicas que pudessem ministrar oficinas. Então, eu tirei esse projeto da gaveta e me inscrevi no edital para oferecer essa oficina. Então, a Célula Dramática é uma oficina de 80 horas, na qual todas aquelas pessoas que querem receber formação para atores, para atrizes, para trabalhar melhor essa desinibição, né, para falar em público com mais facilidade, para se expor melhor diante da sociedade ou diante do seu trabalho, são embrionadas nessa célula por essas 80 horas, né? Sendo que nós trabalhamos 4 horas semanais, toda semana 4 horas de trabalho. Então, durante as 9 primeiras semanas, todos os embrionados, eles estão recebendo o embasamento para esse processo. É como se eles estivessem passando para o processo de germinação. Daqui a 9 semanas, eles vão sair da célula para o processo de construção. Aí é como se a gente estivesse trabalhando a formação de um ser humano, né, até o dia 9 de julho, que é onde eles vão estar mostrando o resultado. É como se fosse o debut de todos eles, né, que eles já vão chegar numa idade que eles vão se mostrar para a sociedade, que serão já os atores que vão mostrar o trabalho que eles construíram ao longo desse processo
para toda a população, também de forma aberta, de forma gratuita, para que todos conheçam como que uma pessoa que tem zero conhecimento da área teatral pode chegar a ser um ator. Nasa, e as pessoas então que estão em casa, lembrando que é uma oficina totalmente gratuita, e como que as pessoas podem se inscrever? Olha, a gente está com a célula já está embrionada, né? Nós já tivemos a nossa primeira semana de aula, porém ainda existem apenas 4 vagas, tá? Mas tem que estar presente na segunda-feira. As aulas acontecem na Praça de Esporte. A gente tem uma sala, né, onde nossa companhia trabalha. A gente tem uma sala ao lado do ginásio coberto. Então, a gente vai estar lá. A gente sempre chega um pouquinho antes da aula começar. E se essas pessoas quiserem procurar a gente lá, beleza. Se não, pode se inscrever pelo @nasa.amaral. Nasa com 2 Z's, igual pizza, tá? No Instagram, então. Isso, no Instagram. A ficha tá lá, pode se inscrever, mas não adianta só se inscrever. Tem que estar segunda-feira, às 14 horas, prontinho, com boa vontade, roupa leve, pra gente trabalhar, te embrionar e começar o processo. Então, lembrando, tem apenas 4 vagas disponíveis até segunda-feira. Até segunda. Para quem tiver interesse, e até mesmo para as pessoas que queiram simplesmente se desenvolver para falar em público melhor, não é isso, Nasa? Exatamente. Porque o processo todo, ele gera um espetáculo no final. Mas o teatro, ele não exige apenas o ator que vai para a cena. Tem várias áreas, tem o figurinista, tem o cenógrafo, tem o roteirista, tem o músico. Então, a arte dramática, na verdade, ela engloba vários outros conhecimentos. Então, não precisa querer ser apenas ator. Pode ter outro tipo de... Não, eu quero participar do processo, mas eu não quero ir para a cena, por exemplo. Eu toco violão, eu quero utilizar a minha música, o meu conhecimento musical para o espetáculo. Também dá para se embrionar. Porém, vai passar por todo o processo. Nasa, então, para finalizarmos, vamos falar então para as pessoas o que é preciso para uma pessoa se tornar, o que ela precisa ter para ela se tornar um ator ou uma atriz. Primeiramente, muita força de vontade, porque assim como a medicina, como a advocacia, ser ator ou ser atriz é uma profissão. E qualquer profissão, ela exige estudo, ela exige dedicação. Porque não adianta falar assim, o meu filho chora com uma naturalidade, que ele vai ser um bom ator por causa disso, né? Ele deve ter alguma coisa que provoque esse choro, provoque um riso. Então falar assim, nossa, você é engraçado demais, você tem que fazer teatro. Ali se percebe que a pessoa tem uma tendência, né? Mas se ela não tiver força de vontade, ela não vai desenvolver isso. Então, a primeira coisa é força de vontade, porque a gente precisa de muito estudo, de trabalho físico, de trabalho vocal, né, de conhecimento cultural, conhecimento mesmo, da história da arte, da história do país, de muita coisa, para que a gente consiga nos tornar bons atores ou boas atrizes. Né? Então, é muito conhecimento acumulado. Isso, então está a dica da Nasa Amaral para quem deseja tornar um ator ou uma atriz. Né? Exatamente. Nasa, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Deixe suas considerações finais para quem está nos acompanhando. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui na TV, poder falar com vocês e mostrar um pouco do nosso trabalho, tá? E quem gostou, quiser participar, quiser ter uma informação, procura a gente, né? Que nós estamos aqui. Nasa, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. O Kefas Entrevista chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveita para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e nos ajudar nas nossas obras de evangelização. Até o próximo programa.